Fala pessoal, bem-vindos à aula número 11, penúltima aula do curso de Price Action. E nessa aula nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente importantes. Um é importante por se tratar do fundamento da análise técnica, do Price Action, etc., da análise gráfica, e outro porque é uma ferramenta muito utilizada para a elaboração e para a medida de operações. Então, o primeiro assunto é a teoria de Dow. Então, vamos ali na outra tela e você tem a foto desse barbudão. Quem é esse barbudão? Esse cara chama-se Charles Dow. Ele nasceu em 1851, faleceu em 1902, ele era um jornalista, e ele junto com o seu amigo Edward Jones, colega de profissão, criaram uma maneira de entender e medir os mercados, né? E criaram um índice. O índice leva o nome deles dois, Dow, Charles Dow e Edward Jones. É o índice Dow Jones que existe até hoje. É um índice bastante conhecido, muito utilizado. Então, a teoria de Dow, o que ela diz? Ela diz que os preços descontam tudo. E por que ele disse isso? Porque existem duas formas de você analisar uma ação, por exemplo. Digamos que você vai comprar Petrobras, ou Magazine Luiza, ou Raio Drogasil. Então, você pode estudar os fundamentos da empresa, ver se a empresa tem um bom fluxo de caixa, se ela tem um balanço consistente, se os resultados do exercício do ano fiscal estão bons, etc. Ou você pode usar a análise técnica. A teoria de Dow diz? Ele diz o seguinte, que todo mundo que está operando já fez todos os estudos possíveis de fundamentos das ações, das empresas, do mercado e até expectativas, notícia política, etc. E isto é refletido em ações. Ações no sentido de atitudes, né? de operações que eles fazem no mercado. E essas operações deixam o seu rastro no gráfico sob a forma de candles. Então, é isso que quer dizer que os preços descontam tudo. Ou seja, no gráfico está o resultado de toda a análise que qualquer um poderia ter feito. Então, você não precisa, segundo a teoria de Dow, você não precisaria de nenhuma análise, basta o gráfico. Outro que a gente já viu, que é na aula de Elliott, que é os mercados se movem em tendências. Então, existem tendências de alta e tendências de baixa. E segundo a teoria de Elliott, você sabe que uma tendência tem micro tendências de alta e baixa, são as pernas de tendência e as pernas de congestão que a gente já viu. Então, existe uma tendência primária, que é maior, que dura anos, existe uma tendência menor, que dura meses, são as pernas de alta, pernas de correção, pernas de alta, pernas de correção, que duram meses, e tem tendências que duram menos tempo. Então, como o mercado é fractal, você vai percebendo que dentro de cada perna de tendência existe uma outra microtendência com tendências e correções, e dentro dessas outras menores, e assim por diante. Outra coisa outro postulado da teoria de Dow é o princípio da confirmação, que as coisas se confirmam, né? Digamos que você esteja fazendo o trade de índice. Então, por que você olha os gráficos de Petrobras, de Vale, de Ambev, de Gerdau, de Itaú? Por quê? Porque esses caras, o índice é formado por esses caras. Então, a movimentação desses caras é um indício de que o preço no índice vai se modificar. Então, está tudo em alta. De repente, você vê que Itaú baixa, Banco do Brasil baixa, Petrobras abaixa, Vale abaixa. Opa, daqui a pouco o índice também vai abaixar. Então, esse é o princípio da confirmação. Uma coisa confirma e valida a outra. Outra coisa bastante importante, e esse é um indicador que você deve utilizar, né? A gente fala em naked trading, etc, tal, mas volume é o tipo de indicador bastante útil no price action. Por quê? Porque o volume ele confirma o movimento. Então você vai reparar, se você colocar o volume no gráfico, não tem nada a ver com preço, é volume, é quantidade. Você vai ver que num rompimento, numa virada de tendência, você percebe que o volume aumenta. Então, se o rompimento é feito com bastante volume, com um aumento considerável de volume, esse rompimento, o volume confirma o rompimento. Se você tiver um rompimento com volume bem fraco, provavelmente é um falso rompimento. Assim também as viradas de tendência. Nas viradas, o volume aumenta, né? E
o quinto postulado, a tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Ou seja, a tendência continua válida até que ela reverta. Isso é básico do básico. Então, esta é a teoria de Dow. É importante você saber, é importante você conhecer, justamente para conhecer, porque isso está na base de tudo. A ideia do fractal, dos tendências, pernas de tendência e pernas de correção, está aí dentro da teoria de Dow. Né? Tem a tendência primária, tendência secundária, tendência terciária, uma dentro da outra. E é exatamente por isso que eu e você podemos estar no mesmo trade. Eu estou comprado e você está vendido, e nós dois ganhamos. Por quê? Porque você provavelmente está pegando uma perna de correção. Você vai ganhar naquela pernadinha, pequenininha. Você está fazendo um scalp. Eu estou numa tendência maior. Então, eu não me importo com aquele drawdown, com aquela descidinha pequenininha, porque eu sei que é só um pivôzinho e ele vai continuar subindo. Né? Então, é isso. Então, essa foi bem rapidamente, né? A teoria de Dow, ela é muito grande, existem inúmeros livros sobre o assunto, mas é importante você conhecer para saber do que se trata quando você ouviu falar por aí. Agora vamos à aula ao tema, né? Falar sobre Fibonacci, que este é bastante importante. Vamos ali para a nossa lousa branca. Então está aqui. Você sabe, aliás, você não aguenta mais me ouvir falar que o mercado se move numa perna de tendência e uma perna de correção, uma perna de tendência e uma perna de correção. Mas espera aí, quanto esse negócio aqui volta? Então, vamos apagar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, branco. Vamos apagar esse negócio aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar aqui, inclusive. Perna de tendência. Então, agora eu vou colocar uma perna de correção. Até onde ela corrige? Até aqui e depois volta? Ou até aqui e depois volta? Ou até aqui e depois volta? Ou ela vem aqui fazer fundo duplo e depois volta? Então, você vê que você tem algumas possibilidades. Né? Ele pode voltar a partir daqui, ele pode voltar a partir daqui, ele pode voltar a partir daqui, ou ele pode voltar a partir daqui. Como é que eu meço isso? Então, para isso que existe a ferramenta de Fibonacci. Existe toda uma explicação, o porquê do Fibonacci, da onde saiu, isso aí já existia no Egito, foi usado na construção das pirâmides, e aí depois um cara chamado Leonardo Fibonacci, se eu não me engano, ele estava fazendo contagem de reprodução de coelhos, e ele viu que o aumento do número de descendentes obedecia a essa razão de Fibonacci. Mas, histórias à parte, é que, é assim, você tem, deixa eu começar a fazer o quadro branco de novo. Você tem aqui a ferramenta de Fibonacci na sua plataforma. Então, como que você faz com a ferramenta de Fibonacci? Geralmente você pega um fundo, vai até o próximo topo, né? E você tem aqui um monte de números aqui, ó, 0, 32, 50, 61,8, 60, 80, 100. Então, e você percebe que esse preço vem, ele volta um pouquinho e continua. Então, quanto que ele volta? Então, vamos pegar aqui a ferramenta de Fibonacci e vamos medir daqui para baixo para saber o quanto ele volta. Então, você vai ver que, na maioria das vezes, mas na esmagadora maioria das vezes, o preço volta entre 50% e 61,8%. Pega a sua plataforma e mede. Ou é 50% ou é 61,8%, e ele fica aqui e ele volta. Então, isso aqui acaba sendo, essa medida de Fibonacci acaba sendo um suporte. Ou, se estiver descendo, uma resistência. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vamos brincar aqui. Vamos achar outros. Vamos pegar esse cara aqui. Ó. Daqui até aqui. 61,8%. Algumas pessoas chamam isso de Fibomagic, porque parece mágica mesmo, né? Às vezes ele não chega nos 50%, mas a maioria das vezes ele chega. Vamos lá. Vamos pegar essa medida aqui ó, desse topinho aqui no alto. Aqui não teve exatamente um topo, né? Esse é o topo mais pronunciado. Ele vem aqui nos 50%. Né? Vamos pegar, sei lá, aqui. Vamos pegar essa pequena tendência aqui, ó. Daqui até aqui. Quanto que ele desceu? Olha aqui, ó, certinho, mas certinho.
precisamente 50%. Então, é claro que, terminada essa aula, você vai começar a pesquisar na sua plataforma e você vai ver, poder constatar por você mesmo o Fibonacci. Então, se você começar a olhar aqui, se começar a brincar, você vai treinar na sua plataforma, vamos pegar isso aqui, por exemplo. É sempre voltando para trás, da onde o preço está voltando para trás. Então, se for uma tendência de queda, é para cima. Se for uma tendência de alta, é para baixo. Olha aqui onde ele parou, 50%. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Mas isso aqui funciona. Mas funciona não. Vamos pegar essa perna aqui. Até aqui. Essa aqui veio grave. Veio até os 80. Mas você vê que ele enroscou no 61 e desceu. Então, é claro que Fibonacci, como qualquer coisa em análise técnica, não funciona em 100% das vezes. Mas, basicamente, é isso. Você liga topos e fundos e você vê que o preço faz esse tipo de negócio. Aqui, ó. Daqui até aqui. E aí você usa pavio, né? Você tem que usar o pavio para medir. Aqui, ó, 61%. Vamos pegar outro aqui. Vamos pegar este cara aqui. Daqui até aqui. Aqui, ó. Bateu em 50%. Então, você vê que isso aqui é muito preciso. Agora, isso não é nada. O interessante é você perceber a precisão da projeção de Fibonacci. Então, você vem aqui, bate aqui, e ele vai bater ali. Ele sempre chega nos 100%. Ele sempre bate nos 100%. É impressionante. Você precisa ter um stop aqui. Você provavelmente teria sido stopado porque você encurta o stop. Mas como é que é o stop? O stop é sempre no topo anterior. A gente vai ver na próxima aula que o stop é sempre no topo anterior. Tem que ter gás, tem que ter grana. Então, por exemplo, vamos pegar essa perninha aqui. Ó. Então, primeiro vamos medir a volta. Desse topo até esse topo, ele veio 50%. Ah, mas eu queria que fosse esse topo aqui. Ok, se fosse esse topo aqui, ele também estaria perto de 50%, 61%, 50%. Legal. Agora, eu quero entrar nesse trade. Ele fez esse pivôzinho, eu quero ver até onde ele vai. Eu quero botar o meu alvo aqui. Né? Então, eu vou pegar isso aqui, a projeção de Fibonacci, ele vai dar 100%. Olha o que ele faz aqui no 100%. Olha o que ele faz aqui no 100%. Mas ele para exatamente aqui. Exatamente. O candle vermelho fecha, tem o seu preço de fechamento aqui, ele faz 2 dojis, não é bem um martelo, porque tem pavio em cima, e ele abre aqui. Né? Abre aqui e volta quanto? Adivinha? Adivinha? Quanto que é essa voltinha? Vamos ver. Vai dizer que você não tinha adivinhado. É muito legal. Sério. Contando, não acredita. Parece meio bruxaria esse negócio. Né? Então, o Fibonacci ele é uma ferramenta excelente para você, por exemplo, planejar o seu dia, para você colocar um stop ou até uma entrada em operação. Então, por exemplo, você vai entrar numa reversão de tendência, você sabe que o preço veio aqui e ele começa a voltar. Você sabe que ele vai voltar até mais ou menos 50% a 61%. Então, você coloca um stop aqui, né, para proteger o seu preço, você já teve um ganho, você sabe que ele vai bater, na maior parte das vezes, 50% a 61% e vai continuar na trajetória dele. Né? Ou então, é alvo. Né? Ele vai fazer aqui, ele vai fazer uma perna de tendência, uma perna de correção, você pode botar uma parcial quando ele fizer a correção, quando ele fizer Fibonacci. Tenha sempre em mente esses números, 50% e 61,8% de Fibonacci. Ele é bem legal, essa ferramenta é muito legal. Então, adivinha o que eu vou falar? O que você tem que fazer? Exatamente. Tem que ir lá na plataforma, fica medindo, feito um louco, tudo quanto é curvinha que você achasse, para você ter certeza. E por que eu peço isso? Para você adquirir confiança na ferramenta. Quanto mais você vê que isso funciona, mais você vai ter confiança. Claro que na hora da operação você vai ter que controlar o gerenciamento de risco, você pode usar o Fibonacci para stop, para alvo, para um monte de coisa. Você vai ter que ganhar experiência nisso. Mas o que você tem que fazer agora é ir para a plataforma, ficar medindo lá a sua ferramenta de Fibonacci, né? Até achar, até entender como isso funciona e confiar na ferramenta. Ok? Então,
essa foi a aula onde a gente falou um pouco sobre teoria de Dow, um pouco sobre Fibonacci. Agora você vê que as coisas se ligam, né? Você começa a perceber que o suporte, a resistência, a bandeira, o oco nada mais é do que aquela virada da onda 5 para a onda ABC do Elliott, a bandeira ela volta 30 e poucos por cento de Fibonacci, o pivô volta de 50 a 61,8% de Fibonacci, as coisas começam a fazer sentido e começam a se interligar, né? E isso é bem bacana. Então, se você tem estudado, se você tem feito os exercícios conforme eu solicitei, você já deve estar operando, inclusive, mesmo que em conta demo, você já deve estar operando o Price Action com o gráfico naked, com o gráfico sem nada. E se você tiver, você gosta de usar indicadores, você deve estar usando isso para confirmar as entradas e saídas dadas pelos seus indicadores. Ok? Então, essa foi a penúltima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre alvos e stops, e aí a gente encerra o curso e você vai estar formado em Price Action, ok? Então, boa sorte, vai estudar e a gente se vê na próxima e última aula desse curso. Um abraço, até mais e tchau! Gostou do vídeo? Espero que sim, ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. E tudo de graça. Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar neste vídeo aqui.